Poderosa e bem-amada presença divina, eu sou, fonte de tudo o que existe, onipresente em todos os corações, nós os amamos e adoramos. Nós vos reconhecemos como a única doadora de nossa vida, de nossa inteligência, de nossa substância e de tudo. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor e poder da perfeição vitoriosa. Chamejai vossa luz e vosso amor através de nós e preparai-nos o caminho, a fim de que possamos seguir constantemente a trilha da luz e guiai-nos e protegei-nos, conduzindo-nos e dando-nos a iluminação que liberta. Auxiliai-nos a reconhecer sempre vossa manifestação e que todo o tempo eu sou seja ativo em nós. Bem-amadas e ascensionadas legiões de luz, ascensionados, seres cósmicos, principalmente vós, grande Mahashohan, bem-amada Rovena, deusa da liberdade, Samuel, Cariti, Orion, Angélica e todos os que servem nesse grande movimento do raio rosa. Nós vos enviamos o amor de nossos corações e as nossas súplicas. Selai-nos num pilar de vossa chama rosa do amor divino e mantende-o para sempre. Nós vos agradecemos. Um excelente dia a todos. Que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, na rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7h50, trazendo até o ouvinte o melhor da metafísica, da alquimia. Quando eu falo melhor, não é ser melhor que nada, ou que alguém, ou que alguma coisa, mas o melhor que digo, a simplicidade, a prática, aquilo que você vai usar diretamente, sem filosofias, sem orquestrar caminhos, mas trazendo a prática direta para que as mudanças, transformações aconteçam de imediato. Quando começamos a ter contato com o conhecimento, a prática se faz presente. O conhecimento não é só você ficar lendo, ficar estudando, mas se faz praticando. Tudo que nós estamos em movimento é a prática. A presença eu sou de cada um está presente, mas nem sempre ela é revelada, ou ela é colocada em movimento, ou colocada à frente, ou as pessoas têm consciência disso. Simplesmente ela existe, ela está em cada humano, e aí, é claro, cabe a cada um manifestar isso. Quando você começa a aprender isso, a ter contato, a coisa começa a mudar, né? Você começa a ter uma estrutura diferenciada, onde as coisas começam a se encaixar cada vez mais. Então, todo o caminho, a ideia desse programa, dessa gravação, desta aula, como quiser chamar, tudo são rótulos. Apenas é uma manifestação de conhecimento para poder trazer ao outro, aquele que busca um caminho. E aí, é claro, cada um vive o seu caminho, naturalmente. Então, depois que esse programa ele é transmitido pela rádio, né, ele fica disponível no nosso canal do YouTube, para você poder estar acessando a hora que você quiser, poder estar ouvindo, tirando suas dúvidas, enfim. O nosso canal é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo.
Se quiser anotar também o nosso WhatsApp, prefixo 11 9 50 25 8364. 9 50 25 8364. Então, com isso você passa a ter contato, né, mais direto com o conhecimento, mesmo aquele que já estudou um pouco, já estudou alguma coisa, buscou um caminho aqui, outro ali e tal, vai somando as coisas, tudo segue sempre para o mesmo lugar, né, de formas diferentes. E é claro que o humano, ele vai sentir aquilo que lhe faz bem, aquilo que te faz melhor, aquilo que é mais prático, mais rápido, né, mais simples. A simplicidade é tudo, né? Hoje, ainda mais, o que temos de mais precioso, né, é o que chamamos de tempo, né? Porque um tempo perdido, ele não é recuperado, né? O que passou, passou, o que foi, foi. Se você não fez, você não fez e não vai fazer, né? Então, é necessário estar o tempo todo em movimento, buscando, fazendo tudo o que é necessário para você obter os resultados maiores possíveis, né? E assim a gente vai caminhando e vai trazendo para cada um aquilo que é buscado. Nunca monopolize a energia quando surgir algo negativo no alcance de vosso pensamento cotidiano ou na prática da vida. Não permitais que se manifeste em vós qualquer reação, e não vos sintais injustiçados quando a acumuladora energia destoante se manifeste em vossa aura ou em vossa circulação. Essas energias retornam a vós, porque aqui, nessa oitava da Terra, existem pouquíssimos focos de luz dos ascensionados, aqueles que sabem purificar, elevar, dissolver, libertar o acúmulo das energias negativas que pairam na atmosfera da Terra, onde sempre houver um foco de luz do fogo sagrado ou alguma emanação de vida que tenha conhecimento sobre o fogo violeta. Nesse caso, a energia obtém a oportunidade de se dissolver, retornando ao seu estado puro e primevo no universo. Ó, quão grande é a alegria quando nos movimentamos livremente no universo, libertando a energia que foi usada e aplicada negativamente. Amado, altruisticamente, então sentimos grande jubilo ao constatar nossa própria mestria divina. Tudo o que for dito sobre outra pessoa, mesmo que seja apenas por brincadeira ou que não chegue a ser uma bênção, é por isso mesmo um caminho não favorável. Portanto, eu vos peço que todas as emanações de vida sejam perdoadas por vós, no retorno da reação dos seus enganos. Arcanjo Ezequiel. Toda pessoa que ela está colocando atenção na presença divina, cada um da sua forma, né? Digo, por exemplo, o puro de coração, que ele busca ajudar, busca favorecer, sempre quer o bem de todos, né? Quer que as coisas fluam de uma maneira melhor, sempre geram pontos de luz, né? Quando vocês vão adquirindo conhecimento, o ponto de luz também está em vocês de uma maneira mais intensa, intensificada até ficar isso constantemente, né? Então, uma maneira muito fácil de você estar trabalhando isso, praticando isso, desenvolvendo isso, é você ficar imaginando, pensando, falando, escrevendo sobre a presença. Simples, simplesmente, né? Então, vamos dizer que você tem situações financeiras, né? Então, para colocar em ordem. Então, imagine a sua carteira
cheia de dinheiro. Infelizmente hoje tem uma situação que pouco se mexe com papel, né? E hoje se usa muito, né, a questão do cartão, né? E não que isso seja negativo, longe disso, né? O que de verdade acontece é que quando você manipula o papel, você toca nele, você é físico, né? É uma maneira para ver que tem países aí que se manifesta bastante o papel e são prósperos, né? Então procurem de alguma forma sempre ter algum dinheiro na carteira, nem que for uma nota de valor menor, não tem problema o valor, o importante é o papel, né? Sempre tocar, né, na nota, na moeda, tudo isso ajuda, né? Então imaginar a carteira cheia, imaginar o cartão com saldo alto, as contas, né? Rechear as contas, sempre imaginar isso e projetar sobre isso a presença, né? Então com isso você começa a crescer, a blindar, né, a sua prosperidade, o seu crescimento, dinheiro, matéria, enfim, tudo começa, né? A própria casa que você sonha ou a que você mora, enfim, com isso você gera pontos de luz, né? Aquele também que acende velas, também as velas também têm esse foco, né? Porque é um velador, né? E hoje na escola nós temos aí basicamente mais de 50 construções de velas, né? Você pode dar uma entrada, entrar no site e verificar, né? Cada uma para uma situação, para um movimento, uma coisa, é um velador, toma conta para isso, né? Então, esses pontos de luz favorecem a dimensão superior, a outra dimensão, poder entrar em movimento, né? Então, quanto mais nós fazemos esse movimento, como eu falei para vocês, nós temos aula praticamente todos os dias, né? Ou presencial ou online, onde geramos esses pontos de luz quando estamos em aula, mesmo agora vocês estão ouvindo o programa, está gerando luz, porque estamos falando de uma energia mais elevada, de coisas melhores, de uma maneira assertiva de caminhar com a nossa vida. Então esses pontos de luz geram uma frequência mais elevada, aonde as oitavas, né, que são escalas como se fosse a música mesmo, né? O outro lado, né, ou seja, a luz, os ascensionados, iluminados, seres que trabalham para poder também ajudar, melhorar a questão física, tem acesso melhor pelos pontos de luz, então isso gera movimento, né? Toda vez que acontece, por exemplo, uma tempestade, algum movimento, surge um arco-íris, mais ou menos essa ideia, né? O arco-íris tem 7 cores, que em verdade representam também os 7 raios, os 7 movimentos, né? E para acontecer qualquer coisa na nossa vida, tudo que você faz passa por 7 movimentos, e é como se ele começasse aqui e terminasse aqui. 7 movimentos, 7 cores, né? Então, quando esse arco-íris, ele está fixo aí. Você não enxerga, mas ele está aí, né? Então, quando nós entramos em movimento, esses raios de luz também entram em movimento em nossa vida, né? E aí que a história vai crescendo, né? Então, assim, sempre por cima, assim, rapidamente, né? Nós tivemos aí, né? 7 ciclos de 2.000 anos, são 14.000 anos, né? Então, se você pegar daqui para trás 14.000 anos, começou essa brincadeira, né? E finalizamos agora o último movimento. Estamos vivendo no último movimento, né? Então daqui para frente não haverá mais os ciclos de 2.000 anos, né? Agora um ciclo constante, onde a Terra ela passa para a 4ª dimensão e já começa a se preparar para uma 5ª dimensão, né? Cada ciclo de 2.000 anos ele teve dentro de uma construção
relacionada ao que nós conhecemos hoje como o raio, né? Raio azul, né? Que é o primeiro raio, segundo raio dourado, laranja, terceiro rosa e assim por diante, né? Toda essa. Então, olha que interessante isso. Foram 14 mil anos de evolução, de crescimento, embora pode parecer que não, mas sim, né? E chegamos na última etapa. Agora não tem para onde correr, né? O mundo se eleva. Se o humano se elevar junto ou não, aí ele que decide o que ele quer fazer da vida dele. Livre arbítrio, né? Então, quando você movimenta qualquer foco de luz, ou você lê um apelo, como eu estou lendo para vocês, você ouve, vê um programa, faz uma aula, você se eleva aí aos ascensionados, né? Estamos gerando luz. Ponto. E é um pontinho de luz. Então, de repente você vai deitar, né? Lá, sei lá, seu horário de dormir, e você fala, olha, estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir. Eu tenho uma necessidade de solucionar tal coisa e amanhã eu quero uma solução. Eu tenho necessidade de aprender tal coisa, então eu quero aprender tal coisa. Eu tenho uma necessidade de um relacionamento porque eu creio que está na hora de ter alguém, então eu necessito de alguém que sinta o que eu sinto. E você vai falando, enfim, estou dando exemplos apenas, né? É o que eu ensino aos meus aprendizes, estou passando a vocês, como também fossem aprendizes, que eu sei que são, mesmo não pela prática, mas pela audição, né? E talvez pelo áudio-vídeo quando você for acessar pelo YouTube, né? Então, com isso, o que você está fazendo ali? Gerando luz. Só isso, porque você está agradecendo, ao mesmo tempo colocando ali uma atenção nas suas coisas, que é natural. Pedis, recebereis. Então, a gente fala assim, não vai ficar pedindo nada, porque não sei o quê, porque se tiver que acontecer, acontece mesmo, porque, bom, vai acontecer? Vai. Aí eu te pergunto, nesta vida ou na próxima? Só que a próxima, hoje, não existe a garantia da reencarnação, né? Então a pessoa fala assim, mas todo mundo reencarna? Sim, mas agora mudou a coisa. Para reencarnar tem que ter certos requisitos, né? E é claro que muitos estarão aqui nesse planeta e outros conhecerão um outro lugar, um outro planeta que ninguém sabe o fim que terá aquilo, ou como é que é. Ninguém tem acesso a nada, simplesmente a Terra ela muda, ela evolui, está evoluindo e pronto, né? Então, eu quero explicar o seguinte só, né? Falei um pouco por cima das coisas para vocês poderem entender que quando você gera luz, gera um movimento, gera luz. Quando você gera luz, você gera um acesso a uma dimensão superior, sempre isso, né? Então, mesmo estando em quarta dimensão, você tem várias escalas, né, de luz, várias oitavas. E dentro disso, né, nós temos aqui as 7 cores que estão envolvidas neste movimento, né? Estamos passando para um movimento superior que entram mais cores, mais raios, mais movimentos, e aí já é uma outra história, né? E tem cores que às vezes as pessoas nem sabem direito que cor é. Então está acontecendo hoje bastante de ver uma cor no céu, de ter um sonho, de perceber algo, que já é uma abertura de um campo superior, né, de uma maneira coletiva, às vezes através de um sonho, de uma visão, de alguma coisa. Então começa a vir aí um caminho mais elevado, né, uma outra ideia das coisas, né? E é claro, tem pessoas que não ligam para isso, creem que tudo é besteira ou não, enfim, isso não importa. O mundo não vai deixar de mudar porque a pessoa não crê numa coisa, né? Ou alguns não creem. Simplesmente as coisas vão acontecendo, né? Então, talvez há muito tempo atrás, você falasse assim, olha, em breve nós vamos estar nos comunicando com o mundo todo. Mas que jeito, não sei o que, bom, enfim, tá aí, né?
quando não tinha avião, né, ninguém tinha ideia de que poderia diminuir as distâncias, teria um veículo, né, uma aeronave, né, que fizesse esse movimento, enfim, né, submarinos, enfim, uma série de coisas que estão aí. Então o homem ele consegue acessar qualquer caminho, né, dominar os elementos, tá aí, né, o submarino, a água, a aeronave, o ar e assim por diante, né? Então, com tudo isso, né, as coisas começam a se mostrar aí numa elevação e cada vez mais, né? Os metrôs da vida, enfim, as máquinas, o computador, né? A própria, hoje a construção dos hospitais, né? Os equipamentos, enfim, tem muita coisa aí, né? A ajuda que os animais recebem aí da metafísica, da química, da medicina veterinária, de tudo, né? Dos laboratórios, né? Enfim, a ciência, tudo está junto hoje, né? Então sempre teve humanos, pessoas rezando pelo planeta, sempre teve grupos de pessoas atentos, trabalhando, sabe, tendo uma ideia do que pode, não o que vem pela frente, mas o que pode acontecer, como as coisas podem ser, porque temos que rezar para isso, para aquilo, fazer uma coisa, fazer outra. Então, a partir de 1954, houve uma grande mudança no planeta, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com relação a isso, né? Então nós necessitamos aí elevar o conhecimento, né, da humanidade e fazer com que essas frequências subam, né, se elevem, para que possamos tirar a negatividade que vem de vários lados, né? Então por isso que é importante estudar para saber de onde veio isso, né? E ter ferramentas para, não digo combater, não é isso, ferramentas para poder eliminar a negatividade, né? E não é você criar o positivo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, passeata pela paz, né? Claro, mas a paz, ela só acontece com a eliminação da negatividade, né? É como a pessoa às vezes está enferma, né? E ela pede saúde. Não tem como colocar saúde em quem está doente, né? E o médico luta muito para isso, né? Então, o que a pessoa tem que buscar? A cura. Depois de curada, aí sim a saúde vem, né? E se instala, né, na pessoa. Então, nós temos que sempre trabalhar, né, para eliminar a negatividade, né? Então, todo movimento que é feito, se você elimina o negativo, quem avança? O positivo, né? Se você observar o mundo, ele é feito não do positivo, mas ele é feito do que tem que ser feito, que na visão humana seria o certo, seria o positivo, né? E a negatividade não foi criada pelo universo, mas sim pelo humano, né? O livre-arbítrio. Então, todo tipo de oração, de apelo, tudo que é buscado através do mundo espiritual, do mundo metafísico, do mundo de você melhorar as coisas de uma maneira pela oração, por esse caminho, né, que chamamos, por exemplo, de uma inação, porque você está rezando para aquilo, né? Então é uma ação quieta, né? Você começa a eliminar a negatividade. Naturalmente, o que é positivo vai adiante, né? Então, por exemplo, você tem um copo de água que está sujo, não é isso? Isso já foi falado milhões de vezes aí, né? Você coloca esse copo de água debaixo de uma torneira de água limpa, deixando a água fluir. Chega uma hora que a água suja foi embora e ficou água limpa, né? O que acontece com a luz é isso. Quanto mais você vai rezando, tá,
ela vai penetrando e vai tirando o negativo. Ponto. É simples o movimento. É que as pessoas, às vezes, né, elas esquecem disso e não estão preocupadas com isso, porque vão, como é dito, né, vão tocando a vida, vão caminhando. E se esquecem, né, desse movimento. Quando vão lembrar? Quando a água bate, quando tem uma situação de enfermidade, dinheiro, dívida, problema, família, filhos, enfim, no geral, né? E aí fala, nossa, acho que eu necessito rezar, não sei o que e tal, né? E é aquela coisa, se o cara vê um acidente, ai meu Deus do céu, ai Jesus, né? Então quer dizer, ela vai lembrar de uma maneira inconsciente, mas tá ali falando e tá lembrando, né? E aí vai lembrar de rezar e tudo. Então assim, se você fizer isso sem ter que acontecer as coisas, chega uma hora que as coisas diminuem de acontecer, as situações não favoráveis e a coisa começa a mudar, né? Mesma questão da fome, né? Então, em vez de buscar erradicar, assim que fala, né? Erradicar a fome, né? Diminuir e tal, vamos trabalhar na distribuição de alimentos, né? Os alimentos chegarem entre as pessoas, eles se multiplicarem de alguma forma, que alguém tenha uma consciência e gere recursos, né? Não é ficar dando coisa, mas gerar um recurso para aquilo ser constante e essas coisas não acontecerem, né? Então, tudo é feito por o caminho de colocar luz nas coisas, né? Quando projetamos esse movimento, ele vai caminhar por todo o universo, por todo o planeta, e ele vai se adequar naquele lugar que está necessitando de mais ajuda. Que às vezes você não tem a visão disso, né? Você pode estar rezando por uma coisa aqui, mas está acontecendo uma coisa bem pior, não sei aonde, né? Mas aquela coisa bem pior também foi causada pelo humano, né? Então, quando rezamos, essas, assim, aleatoriamente, por exemplo, como segunda-feira, como nós fazemos nos dias de oração, né? Então, que em verdade foi ontem, né? Bom, então, isso está reverberando, né, esse tipo de situação. Ele está trabalhando, ele está alimentando, né, aquilo que é necessário, né, e vai estar chegando aonde tiver que chegar, porque você faz um movimento, né, por exemplo, estamos em oração pela nação, então, claro, vai pela nação, pelo planeta, enfim. Então, mesmo dentro de uma nação, existem lugares que têm mais necessidade de ajuda do que outros, né? Então, ele vai atuar. Por isso que os trabalhos devem ser feitos, né? Colocados em movimento, para que de alguma forma tudo isso aconteça, né? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Hoje é dia 23, não é isso? Então ontem foi segunda, né, que nós fizemos o dia de oração. Acho que eu falei em segunda, né? Então, hoje nós temos a aula da colher de pau, que em verdade estamos destrinchando ela dentro dos verbos, das letras, explicando cada letra, cada mantra de cada letra e a construção no corpo humano, né? Todas as letras estão desenhadas no corpo, aonde você se movimenta, usa o mantra e traz aí N resultados, né? E amanhã, dia 24, no ritmo da dança, né? No ritmo da alquimia. Aula de dança no ritmo da alquimia, que esse é um movimento, nós principiamos aí algumas aulas atrás, um movimento de iniciação, estamos continuando nele, né? Esse é um trabalho totalmente físico, né? O da colher de pau ele é online, então você pode estar acessando aí mesmo aí do Rio de Janeiro, né? Adquirindo a aula e participando, que é maravilhosa. E a dança, um dia que você estiver aqui por São Paulo, você pode estar participando e conhecendo os movimentos aí, né? Da elevação, porque a dança
ela entra num movimento centrípeto e centrífugo, né? Então ele trabalha tanto do oco da Terra até a quinta dimensão, né? Então todo o trabalho de Sanat Kumara, Melquisedeque, toda essa construção aí até a elevação da junção com os anjos, arcanjos e também dos arturianos. Então é um movimento bem interessante, né? Tudo acontece pelo ritmo, como nós falamos do arco-íris, né? Dos 7 movimentos para se realizar alguma coisa. Existem 2 raios, 2 movimentos, né? Se você pegar, tem um livro escrito das 7 lições, que é isso. 7 lições. Bom, depois eu mostro para vocês. Aqui, ó. 7 lições para mudar, né? Mudar a sua vida aqui, ó, tá? Nas 7 lições nós temos os 7 movimentos, que seriam os 7 raios, né? Com a construção de como o mundo foi trazido para cá. Uma hora a gente vai falar sobre isso também. E nós temos 2 movimentos aqui, que os aprendizes sabem, que entram o ritmo, né? E aí que a dança, a aula de dança, ela faz essa colocação, essa construção para o universo. Por isso que é importante para o aprendiz que está mais aí, né, participar, conhecer. Tem muita gente que não sabe ainda como é que funciona. Já estamos na aula 72, né, bastante tempo, né, trazendo aí esse grande movimento maravilhoso que é o ritmo para construir aquilo que necessitamos, né? Sem ritmo, sem construção, né? O mundo anda no ritmo o tempo todo. E sair do ritmo, aí a coisa complica, não é isso? Então tá aí, gente. Entre em contato, né? Vou deixar aqui o site institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br. Nosso WhatsApp é prefixo 11 950 25 8364 950 25 8364. Lembrando que dia 15 de agosto, tá logo aí, um curso presencial e gratuito, acontece às 14 horas, a Grande Legião da Luz, né? Estaríamos falando muita coisa próxima do que falamos aqui no programa, que já dá para abrir mais isso, né? Você pode ir direto, não é necessário se inscrever, é só comparecer lá na escola, aqui em São Paulo, dia 15, 14 horas, presencial e gratuito, a Grande Legião da Luz. Depois, dia 3 de outubro, que é um sábado, dia todo, das 9 às 9h30 às 17 horas, eu sou, Jesus, né? Então, conhecer um pouco sobre esse grande amigo, esse grande instrutor, grande professor, e trabalhar sobre esses ensinamentos cada vez mais e desenvolvê-los, que são cada vez mais vividos no dia a dia de hoje, né? E temos o nosso encontro no final do ano, BBG, Bom Belo e Grande, dia 13 de dezembro, às 9h30 da manhã, presencial, falando sobre 2027, nos preparando aí para o próximo ano. Tá bom, gente? Então, tá aí dado o recado. Em nome da divina presença eu sou, e com o poder da força magnética presente no fogo sagrado, apelo a vós, bem-amado Deus Himalaia, a amorável Rovena, Arcanjo Samuel, Kaliti, a amorável Nada, aos bem-amados Orion, Angélica, no sentido de preencherem este sagrado movimento com amor divino e enviarem aos seus amigos que atuam nessa grande movimentação que chamamos de raio rosa, carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino. Carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino. Carregar com a chama rosa do puríssimo amor divino. Cada átomo desse local, desse prédio, dessa propriedade, desse telhado, desse automóvel,
tudo aquilo que nós possuímos ou estamos, né? Dessa estrada, dessa rua, desta ponte, enfim. Meus 4 invólucros e de todos com quem, de qualquer forma, estou ligado, com a chama rosa do amor, e auxiliai-me a sustentar esta gigantesca atividade com mais irradiações da força sempre crescente deste momento de amor. Auxiliai-me a fazer sobressair a chama rosa pertencente à chama trina do meu coração, como uma bênção para tudo o que para a vida que entrar em contato comigo. Peço isso também para cada aprendiz desse grande conhecimento aonde estiver. Confiante, agradeço o atendimento deste apelo. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem-amada presença divina, eu sou em mim. E bem-amados Rovena, Arcanjo Samuel, Cariti, Elohim, Orion, Angélica e todos os que servem nesse grande movimento de amor, ensinai-me a amar assim como vós. Ajudai-me a expressar-vos o meu sentimento de agradecimento de toda a humanidade para que o lar de nossas almas seja um ambiente feliz, amoroso e harmonioso. Bem-amado Pai Celeste e anjos do amor, ajudai-me a amar livremente toda a vida, assim como fez ao nosso grande amigo Jesus. Por Deus, o grande amor, eu sou, eu sou, eu sou. Em nome de nossa poderosa presença, eu sou, e dos abençoados Rovena, Arcanjo Samuel, Elohim, Orion. Colocamos a atenção à chama rosa do puro amor divino. Flamejai o harmonioso e puro amor divino, e inundai a terra e a humanidade com essas vibrações, possibilitando a toda pessoa transformar em um luminoso foco de luz dessa divina virtude. Eu sou o poder do puro amor divino que dirige todos os acontecimentos sobre a terra, conduzindo-os à perfeição. Eu sou o poder do puro amor divino que dirige todos os acontecimentos sobre a terra, conduzindo-os à perfeição. Eu sou o poder do puro amor divino que dirige todos os acontecimentos sobre a terra, conduzindo-os à perfeição. Então, com esses apelos, você começa a compreender, né, a questão dos pontos de luz, né, e nós estamos falando basicamente numa ideia do segundo raio, né, do terceiro raio, que é a chama rosa, né, o raio rosa do amor. E quando fazemos essa movimentação, todo esse raio, toda essa movimentação se acende, né, e ele envolve o planeta e vai aí trazer aí benefícios para todos aqueles que buscam de alguma forma para obterem os resultados necessários para realizar aquilo que estão colocando como prioridade, como desejo, assim por diante. Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou, presente em nossos corações, apelamos a vós, bem-amados, Arcanjo Samuel, Cariti, vosso complemento divino, para auxiliar-nos a irradiar amor a toda a humanidade, preparando-a para a grande mudança cósmica que já está ocorrendo. Flamejai a chama rosa do puro amor divino através de nossos 4 corpos inferiores, aliviando o nosso fardo kármico através da lei da compensação e ascensionando tudo na luz. Muito obrigado e reverenciamos a chama do amor. Amorável Rovena, irmã na luz, transmiti-nos a beleza do amor celestial. Sois
tão boa, paciente e compreensiva, bela Rowena, nós os amamos. Queremos conhecer o sentido da vida. Ajudai-nos a ser guardiões de nossos irmãos. Onde houver trevas, espargir ao máximo o amor. Auxiliai-nos, legiões celestes, a redimir a dor. Amorável Rowena, fazei-nos fortes e firmes. Exercitai o poder do amor para remir os defeitos ao vosso serviço amoroso, que é distribuído a todos. E a glória de Deus, apelamos agora, Deus da liberdade, abençoai este amor, nossa amiga, ó amada Rowena. Sois vós, a força em cada dia abençoada. Amados e amamos o terceiro raio e nossa bela Rowena. Poderosa e divina presença da vida, amor, sabedoria e poder, jorrai a essência divina do amor na aura e no mundo de toda emanação de vida sobre a terra. Iluminai toda a humanidade, que ela sinta o amor divino e a bem-amada aventurança, e provai que sois a vida presente em todas as coisas. Eu sou, sempre, em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou, sempre, em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. Eu sou, sempre, em todas as horas, a expansão do amor e da bem-aventurança. E assim a gente vai, né, caminhando, construindo, colocando para vocês aí uma ideia simplória de tudo isso, né, como atua aí essa grande força de luz que nos cerca e que nos traz aí, né, tudo que há de melhor. E o mundo ainda não entrou num grande colapso, alguma coisa, porque tem muita gente trabalhando para isso, e isso não vai acontecer. Essas coisas que tanto dizem aí, tudo acontece de uma maneira gradual, a mudança existe, né? Está acontecendo, e é uma questão de conscientização. As pessoas têm que buscar um caminho, né? Entender um pouco aquilo que não se enxerga, que não se vê, e aquilo que o mundo oferece desde quando ele foi criado, né? Então, muito tempo atrás, se cria nessas coisas. Depois o homem foi perdendo toda essa ligação, e hoje, dentro da maquinalidade, né, da materialidade, perdeu-se mais ainda. Mas também tem muita gente que busca e que está querendo fazer o mundo caminhar diferente. Daí, então, vamos aproveitar para poder unir essas forças e rezar. É isso que a gente faz, e o resultado, ele é maravilhoso. Não há como não obtê-lo, né? Quanto mais você se aprofunda no conhecimento, quanto mais você está ali, né, firme, colocando atenção nas coisas, né, mais você vai crescendo dentro daquilo que você coloca como atenção, né? A expressão, né, eu sou a porta aberta, que nada nem ninguém pode entrar, e eu sou a porta fechada, que mal nenhum penetrará, que nada nem ninguém pode fechar isso, né? Então, você começa a deixar uma porta aberta para tudo aquilo que é seu e fechar para aquilo que não te pertence, né? Tem coisas que você não sabe, né? E com isso você começa a colocar de uma maneira diferente, né, na sua vida, aquilo que de verdade é seu. Porque às vezes não existe filtro, né? As coisas vêm, né, e passa qualquer coisa pela porta, ou às vezes alguém fecha a porta para uma coisa melhor sem querer, né?
Então você tem que estar sempre atento, atento a isso, né? Então existe a porta aberta para que aquilo que é seu entre e a porta fechada para que aquilo que não pertence a você não chegue nem perto. E aí, com esse filtro, as coisas também vão ajudando. Tudo nesse mundo é uma construção de conhecimento que te leva cada vez a uma realização de sonhos, de ideias e assim por diante. E isso faz com que o humano cresça, porque existe a contemplação da conquista, né, de chegar lá e ver esse mundo caminhar diferente. E quando você vê uma mudança, uma melhora, né, em algum aspecto, algum caminho, você faz parte disso, você ajudou a melhorar. Tanto uma questão humana, o mundo animal, o mundo elemental ou os próprios elementos aí que estiverem em equilíbrio no planeta. Tá bom, gente? Muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus os abençoe. Espero que tenham gostado. Compartilhem com as pessoas aí, ajudem a movimento chegar até as pessoas, né? Quanto mais a gente puder colocar isso adiante, compartilhar, fazer, ir para frente, eu creio que a gente consegue grandes resultados aí. Tá bom, gente? Se um dia houver a oportunidade de se conhecer nas aulas, estou aí, aberto a poder ensinar aquilo que me é mostrado. Muito obrigado, um beijo para vocês, um excelente dia.